Como já aqui em outras ocasiões tinha falado, as relações entre a Alemanha e os Estados Unidos são as mais difíceis da história desde a Segunda Guerra Mundial. Em grande parte também por esta ideia um pouco ingênua dos alemães pensarem que os Estados Unidos estavam aqui para ajudar a Alemanha e que o interesse que os Estados Unidos depositou na Alemanha para liderar um projeto europeu não era desinteressado. Obviamente, isto é perder um pouco a perspectiva das coisas e a grandeza das coisas e não saber que papel é que realmente a Alemanha jogou durante este período, desde a Segunda Guerra Mundial até agora, até o coronavírus, por assim dizer, porque é um ponto de inflexão, é um ponto em que as coisas agora se vão redefinir e na qual há uma série de percepções que mudaram em relação aos Estados Unidos. Não só da parte dos alemães em relação aos Estados Unidos, senão também dos próprios americanos em relação aos seus poderes e daquela guerra civil que se está a passar nos Estados Unidos entre dois bandos, pelo menos, entre democratas e republicanos, ou entre os que são os de Trump e os do Deep State. Todo aquele complexo que eles têm próprio também de uma potência que cresceu demasiado, talvez maior do que as próprias estruturas pudessem suster a longo prazo. Enfim, isto é uma conversa muito que levar-nos-ia a muito mais meandros, que provavelmente aqui falaremos, e falo aqui destes temas de forma geral, mas a parte concreta do assunto é que agora as coisas mudam porque as coisas, está aí a Rússia, está aí a China, a Europa entra numa fase de definir, um pouco de definição, de ver o que é que se passa. A relação entre a França e a Alemanha também vai depender muito de tudo o que se passa agora nos próximos tempos, com a saída da Grã-Bretanha. Enfim, é um período muito conturbado das relações internacionais. E agora vem uma série de notícias que vêm todas neste sentido. Por exemplo, temos aqui a Frau Merkel, a chanceler alemã, a dizer que, desculpem, nem é a chanceler alemã, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Heiko Maas, que não é do partido, mas é da coligação, da grande coligação, que é do Partido Social Democrata Socialista, Heiko Maas, disse que as relações entre a Alemanha e os Estados Unidos precisam de urgentemente é preciso atuar para mudar este desenvolvimento. E diz que outra coisa que já deixa um pouco aqui o que é que se pode vislumbrar do futuro, para o futuro. Quem pensa que com o presidente do Partido Democrata, ou seja, com a eleição de Joe Biden, supostamente, tudo voltará a ser como antes, na associação transatlântica entre os poderes da Europa e os Estados Unidos, subestima os câmbios estruturais. Portanto, ele já avisa aqui que as coisas já não vão voltar a ser como eram, independentemente de quem seja o vencedor das eleições em novembro. Em agosto, há a tal Congresso, não é o Congresso, a Convenção Nacional Republicana, este ano em Charlottesville, na Carolina do Norte. E aquele livro que eu vos tinha falado aqui, já num episódio anterior, da sobrinha Mary Trump, que ameaça trazer uma série de escândalos que tem a família como centro, mas também escândalos financeiros e de como é que a família e o Donald Trump, entre eles, fizeram esquemas financeiros nos anos 90 para poupar 400 milhões de dólares para não pagarem impostos e outros temas familiares. Entre os quais um aqui que é um pouco macabro, quer dizer, ela diz que o pai do Trump, quando estava doente de Alzheimer, já nos últimos dias, o Donald Trump ridicularizava e desprezava o pai, portanto era um tipo que só estava ligado, só interessado lá nos seus negócios e na herança e herdar o império
do real estate, da imobiliária. Ou seja, ela demonstra aqui neste livro que está sendo tentado a todo o custo que não saia, porque seria um escândalo, porque isto é para coincidir com a Convenção Nacional Republicana, é propositadamente para desestabilizar. E, portanto, neste ponto, as coisas ainda não se sabe se o livro vai sair ou não, mas já se sabe um pouco o conteúdo. E claro, isto não pinta nada bem para o Trump. Por outro lado, vem outra notícia, também de ontem ou de antes de ontem, da CNN, em que o Trump, já corroborado por várias pessoas que trabalharam com ele nas relações internacionais, entre eles aquele livro que aqui falei, vou pôr o link do John Bolton, mas não só, também os outros conselheiros, o McMaster, o James Mattis, o Rex Tillerson, quando estava lá como secretário de Estado, e o John Kelly, todos diziam que ele não estava preparado para confrontar-se com outros líderes. E há aqui os casos de que ele ficava muito diminuído, por exemplo, quando falava com o Putin ou com o Erdogan. E o Erdogan, acho que chegava a telefonar-lhe 2 vezes por semana, e às vezes até apanhavam no Golfo. Portanto, e claro, entre aqui a Turquia e os Estados Unidos anda muita coisa. Eu não sei bem se não mete o Kosovo, mete de certeza a Líbia, mete de certeza o Iraque, mete de certeza a Síria. E qual é a capacidade do Trump de falar com pessoas que têm a experiência que tem o Putin ou o Erdogan? Aqui fica tudo posto em evidência através destas pessoas que trabalharam muito com muita proximidade com o Trump. E eles todos não, mas este aqui é um informe que sai na CNN, um report, como é que se chama? Agora escapa-me, um informe que também dizem. Sai que dizem que eles concordam de que muitas vezes ele punha as suas ambições políticas e aquela ideia que o Bolton já tinha falado, dele ser reeleito antes de sequer dos interesses nacionais que exigem estas coisas. Claro, isto é uma pessoa que vinha do mundo da imobiliária e que julga que é a mesma coisa falar com estes grandes líderes, como a Frau Merkel, como a Theresa May, quem ele se aproveitou para ridicularizar e para humilhar e fazer bullying, porque eram mulheres. E aqui é o que diz aqui a CNN também. Há que dar um desconto, porque estes da CNN são muito agora contra ele, porque estão do lado do outro. Mas ele disse que com a Theresa May e com a Frau Merkel, ele aproveitava para fazer bullying. E sai também a dizer que ele chegou a chamar de estúpida a Frau Merkel. A Angela Merkel, chamar de estúpida. Os russos têm no bolso, tu estás a fazer o jogo dos russos, coisas do género. Ao qual, segundo aqui diz o artigo, ela manteve-se calma e racional e explicava-lhe porque é que tinha a relação que tinha com a Rússia. O problema da Frau Merkel é que vem de um partido que era o partido do Helmut Kohl, que é o partido dos democratas cristãos, que se habituou a pensar que os americanos eram os amigos e estavam aqui para defendê-los. Portanto, tem que prestar respeito pelo presidente dos Estados Unidos sempre. Portanto, ela aqui, um pouco à maneira de prussiana, que ela tem racional, explicava-lhe porque que tinha a relação que tem com a Rússia, de um ponto de vista racional. Este aqui também demonstra que ela está a dar justificações aos Estados Unidos, mas isto aqui é uma relação que se corta e corta-se para sempre. Vem no sentido daquilo que já há um mês para cá, já na altura do Covid, o espanhol, o Josep Borrell, tinha dito que as relações com a China têm que ser agora tomadas em conta, porque veem a China como um parceiro sério e começavam a descartar e a ver que os Estados Unidos não é um parceiro sério. Já toda a classe política europeia, entre a França e a Alemanha e os próprios espanhóis,
e para não falar dos italianos, vem agora tanta Rússia, principalmente a Rússia, porque tem um líder que é forte, que é racional, que tem um perfil calmo e que vemos que ao final de 15 anos é um parceiro a ser considerado como sério e a descartar aqui tudo o que vem dos Estados Unidos. E há agora esta sondagem do The Guardian, da Inglaterra, que diz que a percepção dos europeus em relação, depois desta crise do coronavírus, em relação à liderança mundial dos Estados Unidos, decaiu estrondosamente. E tem aqui a sondagem é feita na Dinamarca, em Portugal, na França, na Alemanha e em Espanha. E todos os números demonstram de que os europeus não confiam nos americanos, não confiam na relação e que não é preciso e de que esta relação não é mais necessária para a Europa. E vem tudo no sentido do que está a passar, principalmente agora entre a Alemanha e os Estados Unidos, numa altura em que os Estados Unidos vai ter umas eleições e nem eles se entendem. E enfim, hoje fica estas pequenas curiosidades. Vou pôr aqui os links que encontrei e vamos para aqui em breve.